Educação remota, entre a ilusão e a realidade. Lin Alves. Resumo. O referido artigo se propõe a discutir o contexto atual que, devido à pandemia do coronavírus, afetou distintos setores da sociedade, inclusive a educação. Neste trabalho são discutidos conceitos como educação à distância e educação remota no cenário público, mas destacando as experiências e práticas pedagógicas que vêm sendo realizadas em Salvador, na rede privada de ensino para a educação básica. Para tanto, foi realizada uma interlocução com os documentos oficiais, artigos, reportagens que tratam do tema, bem como dados de observação de práticas realizadas por crianças em atividades remotas. Nas conclusões, aponta-se trilhas para delinear ações do contexto do ensino remoto durante e pós-pandemia. Palavras-chave: coronavírus, Covid-19, educação remota, educação à distância. Introdução. A mediação das tecnologias, especialmente as digitais, no processo de ensino-aprendizagem da educação, destacando a educação básica, sempre se constituiu em um grande desafio a ser vencido. Desafio porque o cenário escolar apresenta dificuldades como o acesso e interação a esses artefatos culturais e tecnológicos por parte dos estudantes e, às vezes, até dos professores. Infraestrutura das escolas, que não fornece o mínimo necessário para realizar atividades que necessitam das plataformas digitais, inclusive sem conexão com a internet, formação precária dos professores para pensarem e planejarem suas práticas com essa mediação, evidenciando muitas vezes uma perspectiva instrumental da relação com as tecnologias. Tal contexto vem marcando a história da educação nos seus distintos níveis de ensino, fundamental, médio e superior, há mais de 20 anos e estão sendo acirradas no momento em que a pandemia se instaurou no mundo, exigindo dinâmicas diferenciadas para viver e sobreviver frente ao coronavírus, que impôs sua presença, contaminando e matando pessoas no mundo todo por meio da Covid-19. No dia 18 de maio de 2020, o Ministério da Saúde divulgou que no Brasil já morreram 16.792 vítimas da doença Covid-19 e existem 254.200 casos confirmados de pessoas infectadas. Os dados relativos aos estados brasileiros indicam que São Paulo se constitui no epicentro da pandemia no país e até 16 de maio já apresentou 63.666 casos de pessoas infectadas, sendo seguido por Rio de Janeiro, 26.665, Ceará 26.363, Amazonas 20.913, Pernambuco 20.094, Maranhão 13.238, Pará 14.774 e Bahia 8.581. Este estado tem se destacado por ações sintonizadas entre o governador e o prefeito para o controle da pandemia, tendo até o momento 100 mortes pela Covid-19, estando em 18 em relação à taxa de letalidade do coronavírus no Brasil. A pandemia afeta a saúde pública de forma agressiva, tirando a vida não apenas dos idosos, considerados inicialmente como o principal grupo de risco, mas crianças, jovens e adultos também têm sido afetados pela doença. As medidas de isolamento e distanciamento social adotadas por todos os países por meio do confinamento, com regras nem sempre rígidas, para manter a população em casa, tensionaram a economia dos países, refletindo na paralisação de distintos serviços e atividades, dentre eles o processo de ensino-aprendizagem. As medidas no Brasil até 29 de maio de 2020 foram consideradas como lockdown,
Mas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo, que tiveram um aumento no número de casos e o registro de pessoas nas ruas sem seguir as orientações de isolamento, vem originando medidas mais rígidas de confinamento. O efeito da Covid-19 nos sistemas escolares no mundo todo resultou em medidas que vão desde suspensões das aulas sem interação por plataformas virtuais, como o caso de Auckland, em Nova Zelândia, até a realização de ditas aulas remotas. O país de Nova Zelândia apresentou uma ação efetiva para controle do coronavírus, diminuindo a contaminação e permitindo o acompanhamento sistemático e efetivo de novos casos, viabilizando o retorno principal das atividades escolares em maio de 2020. A Unesco divulgou em 26 de março de 2020 mais de 1,5 bilhões de crianças, adolescentes e universitários de 165 países estavam sem aulas. No que se refere à América Latina e o Caribe, a Unicef divulgou no dia 23 de março que 154 milhões estavam sem aulas. A Unesco registrou que nesse período dos 195 países, 128 ainda não tinham planos de abertura das escolas. Na Bahia, as aulas foram suspensas a partir de 17 de março de 2020, tanto na rede pública como privada. A rede privada da Bahia e no Brasil optou por realizar atividades à distância, enquanto a rede pública da educação básica e universitária estão sem aula desde o dia indicado acima. O Ministério da Educação vem publicando portarias desde o dia 18 de março, que vêm sendo constantemente atualizadas para regular as atividades dos cenários escolares da educação básica e superior, a exemplo das portarias 343, 345, 356 e 373, suspendendo as aulas presenciais e indicando em caráter emergencial a educação remota. Outro documento publicado foi a Medida Provisória 934 de 1º de abril de 2020, que por meio do ato número 42, de 27 de maio, do presidente da Mesa do Congresso Nacional, foi atualizada determinando que a suspensão das atividades escolares presenciais fossem prorrogadas pelo período de mais 60 dias. Tais documentos subsidiaram o parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, no dia 28 de abril de 2020, após um período de consulta pública que orientou as atividades não presenciais em todos os níveis de ensino da educação infantil até o ensino superior durante a pandemia da Covid-19. Os conselhos estaduais e municipais de educação, sintonizados com esse parecer, encaminharam os procedimentos para nortear a dinâmica escolar, especialmente a reorganização do calendário. No Brasil, a educação pública vem sendo desprestigiada nos últimos 50 anos, favorecendo uma educação privada, inclusive em bairros periféricos, nos quais os pais pagam com sacrifício e dificuldades os valores estabelecidos por estas escolas de bairro, na esperança de proporcionar aos filhos uma educação com melhor qualidade que a escola pública. Contudo, é importante destacar que estas escolas também apresentam limitações quanto à infraestrutura e formação docente. É importante destacar que em países como Nova Zelândia, Canadá, Portugal e outros, a escola pública ocupa um lugar diferenciado em relação ao Brasil. Isto é, nesses países as pessoas preferem o ensino público e gratuito. Em contraponto às definições da rede pública, as escolas privadas brasileiras, consideradas pela comunidade de países especialistas como as melhores, apresentam uma infraestrutura que atende aos interesses do país, por preços normalmente altos, mas não existe uma garantia da qualidade de ensino, de que os professores sejam mais qualificados do que os da rede pública, até porque o investimento da rede privada na formação docente, com raras exceções, é bem menor do que as ações formativas realizadas pelas secretarias municipais e estaduais. Assim como o distanciamento social imposto pela pandemia, as atividades de todas as redes de ensino foram suspensas, pressionando a rede privada a buscar alternativas para atender a demanda dos pais e estudantes.
É nesse contexto que vem emergindo uma configuração do processo de ensino-aprendizagem denominada educação remota, isto é, práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações ou plataformas sincrônicas e assincrônicas, com os Teams, Microsoft, Google Class, Google Meet, Zoom. Essas últimas, entretanto, em uma competição acirrada para ver quem consegue pegar a maior fatia do mercado. Tal perspectiva vem sendo delineada especialmente na rede privada brasileira da educação básica e superior, que, por apresentarem uma perspectiva mercantilista da educação, vem de um serviço no qual pais e estudantes são compreendidos como clientes, validados por um contrato sincronizados com a lógica do capital e o modelo neoliberal que norteia os países ditos democráticos. Esses pais pagam pela educação recebida nas escolas, faculdades que escolheram para seus filhos e muitas vezes cobram pela continuidade das atividades, apesar do contexto em que estamos inseridos. Ressalto que os pais dos alunos da rede pública também pagam pela educação dos seus filhos por meio dos altos impostos que oneram os brasileiros, com pouca visibilidade do seu retorno. Estes pais estão principalmente assalariados e recebem pelo menos um salário mínimo. Contudo, a educação pública não é compreendida pelos pesquisadores e professores como um negócio e nem pais e alunos são clientes. Em contraponto, a lógica imposta pelo atual governo brasileiro aponta uma mudança dessa perspectiva por meio das políticas que vêm sendo adotadas ao longo dos últimos anos, com a premissa de Estado mínimo. Acirrando-se a partir de 2019, quando o governo brasileiro anunciou em distintos momentos o interesse em estender a educação à distância também para a educação básica, descaracterizando e desprestigiando os professores do sistema de ensino público. Para Santos, quando a crise se torna permanente, transforma-se em causa que explica todo o resto. Por exemplo, a crise financeira permanente é utilizada para explicar os cortes nas políticas sociais, saúde, educação, previdência social ou degradação dos salários. Para o autor, a crise que estamos vivendo por conta do coronavírus veio agravar o que temos vivido nos últimos 40 anos. As universidades públicas na Bahia realizaram no mês de abril pesquisas online com professores e estudantes a fim de diagnosticar o acesso destes sujeitos às tecnologias digitais e telemáticas, bem como o nível de tratamento para interagir com as plataformas digitais. Tais dados irão subsidiar as propostas de retorno às atividades de ensino a médio prazo. Estas instituições estão com as atividades de ensino suspensas, mas continuam realizando suas ações de pesquisa, com reuniões com os grupos bolsistas de iniciação científica, orientados de pós-graduação stricto sensu, bem como acolhendo os alunos de graduação sempre que possível. É impossível ressaltar que a Universidade Estadual de Feira de Santana vem realizando processos de formação à distância para os docentes a fim de instrumentalizá-los para as práticas mediadas pelas plataformas digitais. Segundo o reitor João Carlos Salles, dos 30% dos estudantes da Universidade Federal da Bahia que responderam ao questionário indicado acima, que investigou como os estudantes poderiam acompanhar as atividades remotas, 90% dos que responderam informaram que não precisavam de assistência estudantil. O reitor ainda destaca que 69% dos alunos da UFBA têm renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, configurando uma situação de vulnerabilidade. Portanto, a pressa em propor atividades remotas irá marginalizar mais ainda os que já são excluídos. O acesso desses estudantes é predominantemente pela universidade. Já a Universidade de São Paulo, USP, orientou a realização das aulas remotas. Em contraponto, nem todos os alunos conseguem acompanhar tal processo. Por exemplo, Larissa Mendes, aluna da Escola Politécnica da USP, no dia 15 de abril, publicou na rede social Medium de um artigo denominado USP, "Infelizmente a OAD não está funcionando para mim".
apontando questões que tensiona o que está sendo discutido neste artigo. Este artigo, considerando o breve cenário apresentado acima, tem o objetivo de discutir e analisar as orientações das mantenedoras das escolas privadas da educação básica, especialmente na cidade de Salvador, para a aprendizagem das crianças durante o distanciamento social. Ressalto ainda que os dados apresentados referem-se até o dia 27 de maio de 2020, já que é impossível manter atualizados os dados que sofrem mudanças diárias. Outro ponto que destaco relaciona-se com a interlocução com muitas informações veiculadas pela mídia, pois as produções com rigor acadêmico estão sendo produzidas em tempo de investigações com dados empíricos robustos, por conta do momento que estamos vivendo. O presente artigo está organizado em 4 seções e uma conclusão. Na introdução, apresento o contexto da pandemia do coronavírus, destacando os dados do Brasil, apontando como esta situação vem afetando a educação básica do país. A segunda seção denominada Estudantes, Pais e Professores, entre a descoberta e a angústia nas aulas remotas, apresento de forma breve o contexto no qual os sujeitos do processo de ensinar e aprender estão imersos com o distanciamento das suas aulas presenciais. Em tempos disruptivos e suas barreiras, apresento a diferença entre educação remota, educação à distância e a mediação tecnológica nos cenários escolares. Assim, o objetivo é esclarecer as confusões consensuais que vêm sendo realizadas por professores, pais, estudantes e órgãos oficiais que legislam o sistema educacional no país. Na seção denominada O que se faz nas aulas remotas, discuto as estratégias que vêm sendo utilizadas pelas escolas e professores frente à emergência de continuar com as atividades, especialmente na rede privada, já que os familiares pagam por um serviço e querem continuar recebendo. E finalmente, nas considerações finais, aqui denominada Crianças, Professores e Pais, navegando na educação remota, que constitui um chamamento para pensar trilhas frente ao que vem sendo denominado de novo normal, já que ainda não é possível delinear propostas definitivas considerando o momento da pandemia. 2. Estudantes, pais e professores, entre a descoberta e a angústia nas aulas remotas. A comunidade escolar e os pais em todo o mundo foram surpreendidos pela emergência da pandemia e pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, que recomendou o isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social para a população. Esta ultimação atingiu de forma significativa estudantes, pais e professores dos distintos níveis de educação, gerando um sentimento de confusão, dúvidas e angústias frente à necessidade de se manterem em casa, afastados dos espaços escolares e, consequentemente, das dinâmicas de interação social que se constituem em um aspecto importante para o desenvolvimento do ser humano, especialmente infantil. A educação básica vai atender crianças e adolescentes que estão em níveis de desenvolvimentos diferenciados e, por mais que tenham acesso às tecnologias digitais e telemáticas precocemente, o fazem para entretenimento e não para práticas de educação formal. Nestas fases de desenvolvimento, o face a face é condição sine qua non para esses estudantes que interagem com os seus pares e professores e juntos atribuem sentidos a distintos objetos do conhecimento, produzindo coletivamente. Logo, espaços presenciais para estas práticas ainda é uma premissa básica. Embora seja importante criar momentos para a interação com as plataformas digitais que podem contribuir para a simulação e experimentações de situações de aprendizagem, mas não deve ser o único caminho. A resposta de educação remota para a rede pública na Bahia pode se constituir em um grande equívoco, pois os estudantes, na sua maioria, são oriundos de classes sociais mais baixas, sem acesso a tecnologias digitais. Vivem em casas que têm pequenos espaços onde muitas vezes não tem lugar para estudar. Outro ponto é que durante o distanciamento social, os pais, avós e irmãos também estão em casa
no confinamento, gerando muitas vezes situações de estresse e violência entre os membros familiares. A dificuldade dos pais em orientar as atividades escolares considerando o nível de escolaridade familiar, especialmente os pais dos alunos da rede pública, também se constitui em um entrave nesse momento. Segundo Bezerra, Silva, Soares e da Silva, citação: existe uma discussão na mídia e no senso comum que a parcela com menor renda está praticando menos o isolamento social em relação à parcela com maior renda, principalmente em função da necessidade de locomoção para o trabalho, uma vez que a população mais pobre está vinculada a atividades essenciais que não pararam, e a população com maior renda, de forma geral, mais vinculada às atividades que pararam e o estabeleceram o trabalho remoto. Fim da citação. Para além destas questões, são fundamentais o corpo docente que se sente preparado para assumir as atividades escolares com a mediação das plataformas digitais, seja por conta do nível de letramento digital ou por limitações tecnológicas para acesso a estes artefatos. É importante destacar que a partir dos anos 80, o MEC e as Secretarias de Educação dos Estados realizam programas de formação para a interação com as tecnologias, inclusive digitais, a exemplo do Programa Nacional de Informática da Educação, PROINFO. Mas sem efetividade, por questões políticas, tecnológicas e infraestrutura física das escolas, entre outras. Mas a educação remota chegou na rede privada, impondo a professores, pais e estudantes uma outra forma de pensar as atividades pedagógicas. Tais práticas, que vêm ocorrendo desde 22 de março em algumas escolas, é a palavra de ordem dessas instituições que, como dito antes, têm um contrato que regula a situação de pais e estudantes que pagam pela educação de seus filhos. Santos, referindo-se à lógica das universidades, conta que as sociedades modernas são reguladas pelo Estado, o mercado e a comunidade, reforçando a proletarização produtivista dos professores e a conversão dos estudantes em consumidores de serviços. Estas ideias podem ser aplicadas à relação dos professores, pais e estudantes com os empresários nas redes privadas de ensino básico. Embora estes pais apresentem uma situação econômica e cultural diferente das classes populares, a imersão na proposta tem apresentado também problemas, como, por exemplo, imprimir as atividades que são disponibilizadas nos ambientes digitais. Para resolver esta dificuldade, as escolas disponibilizaram as tarefas impressas e os pais devem ir buscá-las no prédio escolar. Outros problemas enfrentados pelos pais referem-se a: primeiro, ausência de computadores em suas casas, já que utilizam outros dispositivos móveis para acessar a rede internet. Segundo, a falta de experiência com a interface das plataformas que vêm sendo utilizadas para os encontros virtuais, como Google Meet, Teams, Zoom, entre outros. Terceiro, a dificuldade em mediar as atividades que seguem em sequência prevista para as aulas presenciais, exigindo dos pais conhecimento e estratégias para ensinar aos filhos os conteúdos que são cobrados e não ensinados pelos professores. Muitos dos pais oriundos das classes mais favorecidas estão realizando trabalhos home office. Portanto, além de um acompanhamento mais sistemático e contínuo das atividades remotas que os filhos vêm realizando e necessitam, às vezes, de supervisão de um adulto, precisam dar conta das suas próprias demandas profissionais, gerando um esgotamento entre pais, professores e estudantes. As escolas também adquiriram plataformas específicas para a realização das aulas remotas, como por exemplo o Google Class, que vem sendo a plataforma mais usada na educação básica e no ensino superior, inclusive público, como a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Em contraponto a tudo isso, crianças e adolescentes vêm resistindo a essa rotina, pois acreditam que estão de férias, já que estão em casa. Tal percepção tem gerado situações de estresse para eles e seus pais.
Os pais que se sentem impotentes frente às situações indicadas acima, especialmente no que se refere à ausência de muitas vezes de um espaço específico para os estudantes realizarem as tarefas e participarem das interações virtuais de forma privada, já que a família está em casa todo o tempo todo, casa todo o tempo. Outros aspectos referem-se às frustrações especialmente das crianças da educação fundamental, que querem participar e as professoras não conseguem chamar todos os alunos nos encontros virtuais que acontecem diariamente com um tempo médio de 2 horas. É interessante destacar que apesar de acreditarmos as crianças e adolescentes têm expertise para interagir com plataformas digitais por conta das suas interações com jogos e aplicativos, a relação que é estabelecida nesses ambientes para promover a educação remota é bastante diferente e muitas vezes desprazerosa. Os professores também apontam as condições psíquicas às quais estão sujeitos, tendo que utilizar múltiplos chapéus para além de sua expertise na área a que se propõe a ensinar. Precisam dar conta de questões que não são sua atribuição, como, por exemplo, serem responsáveis pelo pagamento de suas conexões durante as aulas remotas ministradas por meio das plataformas digitais, já que não estão no espaço escolar. Podemos ver também o indicativo do que está acontecendo em muitos lares, os confrontos diários de pais e filhos frente às obrigações escolares que foram potencializadas com a educação remota. O papel dos pais não é ser professores e dos professores não é ser pais. 3. Tempos disruptivos e suas barreiras. A disruptividade provocada pela pandemia do coronavírus evidenciou destacadamente para países que apresentam percentuais significativos de pobreza e desigualdade social acirradas, como o Brasil, as barreiras físicas, culturais, econômicas e tecnológicas que estruturam a sociedade, dando visibilidade àqueles que eram considerados invisíveis e muitas vezes esquecidos. Essa parcela da população vem sendo muito afetada, especialmente no que se refere às questões relacionadas à sobrevivência durante esse período. Para essa população, muitas vezes, a educação não é uma prioridade, sobretudo nesse momento. Mas a achatada classe média que tem seus filhos na rede privada de ensino também está sendo afetada por uma disruptividade e tem medos que vão desde manter o emprego e o padrão de vida antes da pandemia até o déficit escolar que seus filhos terão no fim do distanciamento social, constatados diariamente por meio das aulas remotas. Os professores, também reféns dos seus empregadores, vivem com medo que vai desde as questões financeiras, cortes de salários, demissões, etc., que será feito quando retornarem às salas de aula e o que fazer nos encontros remotos para assegurar a participação e audiência dos estudantes. Nesse contexto, volta a rondar no imaginário dos docentes o equívoco de que não serão substituídos pelas tecnologias, sobretudo quando são surpreendidos pela notícia de que as faculdades da rede Laureate estão substituindo pelos docentes por bots para revisar e corrigir os textos enviados pelos alunos. Esta prática era desconhecida por parte dos estudantes. Outro discurso que vem pairando durante este momento é a confusão conceitual entre o que é educação à distância, educação remota e mediação tecnológica nas aulas presenciais. A mobilidade de educação à distância cresce no Brasil a partir dos anos 2000, mas sem garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, mesmo 20 anos depois. A perspectiva ainda caracteriza uma prática fordista, com baixo nível de interatividade nas atividades e estratégias pedagógicas, centrando-se na leitura dos PDFs e discussão nos fóruns de forma aligeiradas e no último momento antes das atividades encerrarem. Minha experiência como pesquisadora e tendo tido vivências, inclusive recentes, em 2018,
em práticas docentes, em cursos à distância, inclusive em nível de especialização lato sensu, permite fazer essas análises constatadas pelo perfil dos alunos que durante as atividades deixam sempre para último momento a participação e realização das atividades. O que foi aprendido? Questão que vem sendo investigada e discutida ao longo dos últimos 20 anos. As práticas de educação remota cresceram no mundo todo por conta da pandemia e se caracterizam por atividades mediadas por plataformas digitais assíncronas e síncronas, com encontros frequentes durante a semana, seguindo o cronograma das atividades presenciais realizadas antes do distanciamento imposto pela pandemia. Na educação remota, predomina uma adaptação temporária nas metodologias utilizadas no regime presencial, com as aulas sendo realizadas nos mesmos horários e com os professores responsáveis pelas disciplinas dos cursos presenciais, como dito anteriormente. Esses professores estão tendo que customizar os materiais para a realização das atividades, criando slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar os alunos na compreensão e participação das atividades. Contudo, nem sempre a qualidade destes materiais atende aos objetivos desejados. Assim, enquanto a modalidade à distância é regida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e outras portarias do ensino remoto, o ensino remoto foi uma alternativa temporária para o momento de pandemia que estamos vivendo. Os cursos à distância, para serem realizados, tiveram uma autorização prévia do Ministério da Educação, MEC, para essa modalidade de ensino, a partir do projeto encaminhado e avaliado pelas distâncias envolvidas, e todas as práticas à distância se mantêm durante todo o curso, tendo um tutor que dá suporte aos alunos com realizações previamente agendadas de avaliações nos polos vinculados ao curso. Nesses cursos não existe uma obrigatoriedade de atividades síncronas nos ambientes virtual de aprendizagem. Os alunos têm uma flexibilidade para participar e realizar as atividades, exigindo a produção de materiais qualificados e produzindo previamente. Outro ponto a destacar é que esta modalidade que não pode não se aplicar a todos os cursos, por exemplo, as áreas de saúde. E, finalmente, a mediação das tecnologias nas práticas de ensino presencial, que são usadas para ampliar os esforços de interação para além das salas de aulas físicas, para estimular uma aprendizagem por meio de plataformas digitais para contribuir com o letramento digital, entre outros objetivos. Neste caso, o professor realiza as aulas presencialmente, mas cria um fórum, um blog, um perfil em uma rede social e usa um AVA para disponibilizar textos, criar discussões, etc. Mas os alunos nem sempre têm obrigatoriedade para participar. Em qualquer uma dessas possibilidades, a tecnologia pode ser compreendida como meros recursos didáticos utilizados por meio para atingir um determinado objetivo, como repositório de textos, mas para animar e tornar as aulas mais interessantes e se aproximar do universo digital dos seus estudantes. Tal perspectiva pode ser útil, mas não contribui para a aprendizagem e práticas colaborativas entre os sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem, de ensinar e aprender, o processo de ensinar e aprender. Há 24 anos, Preto, em 96, nos apresentou uma crítica à perspectiva fundamental da presença das tecnologias na educação, apontando um olhar diferenciado. Para o autor, as tecnologias podem atuar como estruturantes do processo de ensino de ensinar e aprender, indo além de uma concepção utilitarista. Contudo, ainda não foi possível evidenciar um avanço em torno dessa compreensão. Predomina o uso como mero recurso didático.
Ir além da perspectiva instrumental das tecnologias pode favorecer a criação de espaços ricos de significados de aprendizagem, âmbitos semióticos que favorecem e estimulam os estudantes a compreender os distintos objetos de aprendizagem, interagindo com eles, questionando, simulando, refletindo, compartilhando com seus pares os seus achados, sentindo-se parte do processo. As tecnologias digitais podem contribuir para dar voz aos nossos estudantes, tornando-os protagonistas do processo, atores e autores do seu percurso de aprendizagem. 4. O que se faz nas aulas remotas? As estratégias utilizadas nas aulas remotas baseiam-se na correção dos exercícios que foram encaminhados para os pais por meio de exercícios impressos e as práticas indicadas nos livros. Os professores corrigem junto com as crianças, isto é, aquelas que são lembradas e chamadas para participar. Nesta correção, os docentes explicam os conceitos apresentados nos exercícios. Como os docentes podem evidenciar a aprendizagem das crianças nesse contexto, infelizmente eles não podem. Os docentes da rede privada não têm opção. Podem até discordar desse processo que faz de conta, mas o contrato que rege a sua empregabilidade exige que cumpra a sua carga horária e os empresários continuem cobrando as mensalidades, já que oferecem um serviço, mesmo que de forma comprometida e precária. O sentimento de impotência de não saber o que fazer e como fazer nessas aulas remotas tem sido uma queixa dos professores. Alguns pais insatisfeitos com esta dinâmica têm optado por suspender o contrato, operando o retorno às aulas presenciais. O senso comum nos diz que nunca mais seremos os mesmos. O estilo de vida que tínhamos antes da pandemia, chamávamos de normal, não retornará. E o processo de escolarização dos estudantes de distintos níveis será afetado por esse momento de latência ao retornar, especialmente aqueles que estão com as aulas remotas. Precisarão dar conta de conteúdos que não foram aprendidos, gerando mais uma vez frustração e insatisfação em todos os envolvidos no processo. Nesse contexto, temos ainda um outro grupo de excluídos que, embora não seja objeto deste artigo, não podemos esquecer de destacar a sua exclusão mais uma vez, isto é, as pessoas que apresentam quaisquer tipo de deficiência que, além das questões já pontuadas acima, têm dificuldades diversas que podem comprometer a sua aprendizagem muitas vezes nas dinâmicas presenciais. Imagine das atividades remotas e como todas as variáveis apontadas acima. Para Santos, a quarentena não só torna mais visíveis, como reforça a injustiça, a discriminação, a exclusão social e o sofrimento imerecido que elas provocam. Acontece que tais assimetrias se tornam mais invisíveis em face do pânico em que se apodera dos que não estão habituados a ele. Diante do atual contexto, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, reúne organizações internacionais, governamentais e privadas na tentativa de, juntos, buscar alternativas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem por meio da colisão. A aprendizagem nunca para. Esta iniciativa, segundo a UNESCO em 2020, visa especialmente ajudar os países na mobilização de recursos e na implementação de soluções inovadoras e adequadas ao contexto para fornecer educação à distância, utilizando abordagens de baixa e alta tecnologia, ou mesmo sem nenhuma tecnologia. Buscar soluções equitativas de acesso universal. Assegurar respostas coordenadas e evitar a duplicação de esforços. Facilitar o retorno de estudantes às escolas quando estas reabrirem para evitar um aumento nas taxas de abandono. Empresas como Facebook, Google, por exemplo, já se colocaram disponíveis para participar
e colaborar, porém, a garantia da privacidade nos dados dos estudantes, dos professores, tem que ser preservada. Portanto, um aspecto que deve ser honrado por estes grandes conglomerados que já possuem o controle dos dados da população mundial por conta do acesso às suas plataformas, quiçá essa ação possa, se de forma efetiva, garantir a todos, independente das diferenças sociais, econômicas e culturais, um retorno seguro, sustentável e com qualidade para os sujeitos do processo de ensinar e aprender. 5. Crianças, professores e pais navegando na educação remota. As questões que tensionaram a educação, especialmente a educação básica destacada neste artigo, não são recentes, tanto para a rede pública como para a privada, mas foram acirradas frente à emergência da pandemia da Covid-19, que nos tirou nossa vida e rotina, nos enclausurando em casa com restrições de contrato social. Distintos setores foram atingidos, incluindo as escolas, que para os seus estudantes é vista como um importante espaço de socialização e intercâmbio entre seus pares. O contexto aqui apresentado torna-se preocupante, pois mais uma vez o processo que deveria ser prazeroso e rico torna-se estressante, desgastante e frustrante para os sujeitos do processo de aprender e ensinar e aprender, incluído nessa situação singular os seus pais. No momento não existem opções e respostas para reverter o quadro apresentado, mas podemos apontar trilhas que já vêm sendo realizadas, por exemplo, estabelecer férias escolares acadêmicas como New York já fez, ou ainda realizar processos de formação para professores a fim de que aprendam a interagir com as plataformas digitais e pensar como propor atividades que engajem os seus estudantes, diminuindo o nível de estresse os quais estão sendo acometidos, evitando transferir a responsabilidade da dinâmica do processo de ensino e aprendizagem. E como engajá-los? Uma certeza nós temos: não é passando e corrigindo tarefas, usando uma plataforma como o Google Meet, por exemplo, que vamos motivar os nossos estudantes neste momento de confusão e incerteza. As atividades devem desafiar os alunos para que possam criar, se autorizar, participar e interagir com seus professores e pares, passando e discutindo o momento que estão vivendo, escutando-os. Nota 18. Coronavírus. Escolas estaduais de Nova York ficarão fechadas até o fim do ano letivo. As práticas docentes que vêm sendo realizadas produzem o que tem de pior nas aulas presenciais, utilizando o modelo de interação broadcasting, no qual os professores transmitem informações e orientações para um grupo de alunos que nem sempre consegue acompanhar o que está acontecendo nesses encontros virtuais e participar. Esse é um clássico exemplo de uma perspectiva instrumental da tecnologia. O contexto atual pode trazer consequências muito negativas para a relação que os estudantes estabelecem com a escola, com os seus professores, e não temos respostas e saídas imediatas para solucionar o problema, mas podemos juntos aproveitar esse momento para criar um grande fórum de debates para discutir as trilhas que podem ser construídas para realizar um processo educacional de qualidade que seja na rede pública e privada para o pós-Covid-19, delineando uma perspectiva educacional que possibilitem aos professores e estudantes discutirem juntos estratégias que viabilizem uma discussão crítica do momento que estamos vivendo, analisando as consequências para a vida das pessoas nos distintos pontos do mapa, bem como com proposições de como ensinar para uma geração que interagem com as tecnologias digitais para se comunicar, entreter e prazer.